Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre os dons da palavra, falar de três que são muito importantes e que há muita confusão a respeito, divergências de opiniões, de interpretação, até com relação aos reformadores. Começando pelo que é o mais polêmico deles e o mais citado na Escritura Sagrada, que é o dom de profecia. O dom de profecia é o mais citado em todas as listas dos dons espirituais do Novo Testamento. Ela aparece em Romanos 12:6, 1 Coríntios 12, 10 e 28, 13 e 9 e Efésios 4:11. Bem, a importância e a sua ênfase dá pela sua importância, né? Ele aparece tanto assim pela sua relevância e constância na igreja local. Então preste atenção, porque a maneira que o Novo Testamento explica o dom de profecia é diferente da profecia do Antigo Testamento. Quando nós lemos Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, nós lemos claramente ele designando um paralelo entre apóstolos e profetas. Ele nos diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular. Portanto, o profeta do Antigo Testamento está para o apóstolo do Novo Testamento, e não para a profecia do Novo Testamento. A profecia do Antigo Testamento tem um elemento revelacional, uma autoridade, muitas vezes com poder vindo acompanhado, capacidade de milagre. A do Novo Testamento está relacionada ao ministério da pregação, o ensino da palavra. São os apóstolos que têm as competências equivalentes ao dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, nós não interpretamos a profecia como aquela espécie de revelação em primeira pessoa, mas a profecia é aquilo que qualifica o ministério da pregação. Do mesmo jeito que o dom do ensino qualifica o ministério do ensino, da lousa, da escola dominical, e o dom da exortação qualifica o ministério do aconselhamento, para ajudar a pessoa a sair do seu problema espiritual e crescer, e o dom de pastoreio qualifica o ministério do discipulado, é o dom de profecia, o capacitador, o ministério da pregação da palavra. E assim nós vemos a palavra de Deus explicando. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, não, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, a pregação. Portanto, o dom de profecia é o dom que capacita a pessoa a apresentar com fidelidade as verdades reveladas por Deus na sua palavra, com fidelidade e relevância. À semelhança, sim, dos profetas do Antigo Testamento, quem tem o dom de profecia tem uma sensibilidade maior para perceber onde o povo está errando. Né? O cristão que possui o dom de profecia, ele é poderosamente motivado e capacitado por Deus para ser seu porta-voz, denunciando o pecado e conclamando as pessoas a se voltarem para Deus. Este é o elemento de continuidade, não é o elemento da revelação. Porque, veja, cada uma dessas atividades essenciais tem um dom espiritual qualificador. Qual é o dom qualificador para a pregação? Se você não entende a profecia desse jeito, ele fica sem um dom qualificador. Você tem um do ensino, você tem um do aconselhamento, tem um do discipulado, tem um da evangelização, tem da obra missionária, como nós vamos ver daqui a pouco, mas o da pregação. É precisamente o dom da profecia. E o que consiste? Ele consiste em transmitir a palavra de Deus com duas características essenciais, que distinguem quem tem um dom da profecia. A primeira deles, a fidelidade ao texto bíblico. Ele está comunicando o que o texto está dizendo. E a segunda é a persuasão na entrega da mensagem. Quem tem o dom de profecia consegue discernir o conteúdo bíblico e entrega com uma relevância, com uma persuasão muito grande, de tal maneira que quem ouve é impactado de uma maneira muito maior do que se tivesse ouvindo uma explicação verdadeira e sincera, mas quem não tem um dom de profecia. Uma pessoa que prega com o forte dom do ensino, mas não de profecia, você ouve a mensagem como se fosse uma aula. Uma pessoa que prega sobre forte dom de exortação, mas não de profecia, você ouve como um conselheiro, alguém que está lhe ajudando. Quem tem um dom de profecia, você ouve como um porta-voz da parte de Deus. Você sente aquele impacto.
O cuidado, portanto, que quem tem um dom de profecia é não ficar frustrado ou solitário devido ao seu perfil de trabalho. Porque, normalmente, quem tem um dom de profecia consegue discernir em detalhes, mais de forma fina, o pecado do povo. E por isso que o dom de profecia tem essa capacidade exortadora. E daí a dificuldade de um conselheiro ser alguém que tem um dom de profecia, porque tende a ser um pouco mais duro. O outro dom está descrito por Paulo em Efésios 4:11 novamente, quando ele vai dizer assim: ele estabeleceu uns para apóstolos e outros para evangelistas depois. Não é? Evangelista, o que é o dom espiritual do evangelista? O dom espiritual do evangelista, veja, dom, aqui nós diferenciamos, e outros, até reformadores que no passado interpretaram essa lista como se referindo a ofícios e dizendo que alguns ofícios caducaram e não existem mais. Eu sigo na linha de entender que aqui está se falando de dons espirituais e, portanto, são permanentes na vida da igreja. A igreja tem apenas 2 ofícios, de presbítero e de diácono, mas dom espiritual existe o dom de evangelista. Embora a mensagem do evangelho seja pregada desde Adão, o evangelista não é apenas um comunicador da mensagem do evangelho. Mais do que isso, ele é poderosamente capacitado e motivado por Deus para satisfazer a necessidade espiritual de um pecador sem Cristo com Cristo Jesus. O evangelista tem essa sensibilidade, essa capacidade de transformar qualquer conversa num anúncio de Jesus Cristo. Ele olha especialmente, ele está especialmente sensibilizado e capacitado a perceber quando não há fé em Jesus Cristo nas pessoas. E ele está profundamente preocupado em que aquelas pessoas que ainda não creem em Cristo venham a ter o conhecimento de Cristo. Ao ponto de, o grande problema de quem tem um dom de evangelista é de serem taxados pelos outros como a pessoa de uma mensagem só. Porque sempre ele esbarra em apresentar Jesus Cristo como o Salvador para aqueles que precisam. Porém, isso ocorre porque quem tem um dom de evangelista tem essa sensibilidade para as necessidades dos incrédulos. E, por fim, o dom de missionário, que aqui no texto bíblico diz: a uns foi dado como apóstolos. Apóstolo aqui não é ofício, não é? Há um sentido de apóstolo que é ofício, há um outro sentido de apóstolo que é o portador da revelação, como eram os profetas do Antigo Testamento, por isso que eu comecei falando para diferenciar do dom de profecia, mas é apóstolo no sentido literal da palavra, é enviado. O dom de apóstolo aparece aqui não apenas em Efésios 4:11, mas em 1 Coríntios 12:28, dizendo primeiramente apóstolos. Por quê? Para que uma igreja nasça é preciso que chegue aquele pioneiro, o primeiro, aquele que vai abrir o terreno, que vai arrancar toco, aquele que vai lançar os fundamentos para que a igreja de Deus se veja estabelecida. O missionário é precisamente aquela pessoa que, por excelência, desenvolve este dom. E prioritariamente alguém que tenha o dom de missionário, ou o dom de apóstolo nesse sentido. As pessoas que têm esse dom, elas são sensibilizadas para ver a igreja de Deus presente e se desenvolvendo onde a sua presença é pequena, onde há poucas pessoas trabalhando para o estabelecimento da igreja do Senhor. O curioso é que ele não será simplesmente esse missionário transcultural primeiro indo para outros povos. Pode ser na própria cidade, pode ser no próprio lugar. Quando há muitas pessoas trabalhando, ele já se sente inquieto. Quem tem um dom de missionário quer contribuir com um lugar em que há pouca gente para trabalhar e o reino de Deus ainda precisa ser estabelecido e crescer e se desenvolver. A pessoa que tem o dom de missionário exerce o seu dom propagando a mensagem pelo mundo, nos lugares onde se faz mais necessitado. Ele é capacitado e motivado, vindo por Deus, a se envolver com esta comunicação, levando o evangelho para além dos limites onde a igreja já está estabelecida ou já tem gente suficiente desenvolvendo o seu trabalho. Ele sofre aquela inquietação de colaborar onde há uma maior carência e tem poucas pessoas disponíveis. Normalmente, a pessoa não vai ter só esse dom. E é curioso porque o próprio dom de missionário pode ser puxado principalmente pelo dom de evangelista, se é pioneiro, ou um dom de missionário, propriamente dito, pela sensibilidade para com as necessidades, mas terão outras necessidades envolvidas também. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, e rendemos graças por aquelas pessoas que tu despertaste e vocacionaste para servir na tua igreja. Ajuda-nos a reconhecer todos os dons em nosso meio e consagrarmos as pessoas para o serviço, para a expansão da tua igreja, a edificação dela e a expansão do teu reino sobre a face da terra. Em Cristo Jesus oramos. Amém.